Amados, estamos passando mais uma vez por aqui para transmitir mais uma parte da Palavra de Deus e temos uma convicção muito grande que Deus está nos unindo em espírito, em verdade, no amor e na fé do seu Filho amado que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Deus, ele demonstrou um amor que jamais o ser humano pode explicar na cruz. Quando ele, através de Jesus de Nazaré, frequentou aquela cruz, uma morte terrível, uma morte que jamais alguém gostaria de enfrentar. E muito menos pelos seus próprios erros, muito menos pelos dos outros. Mas foi o que Deus fez. Deus nos amou de uma tal maneira, Deus amou a humanidade de uma tal maneira, João capítulo 3, verso 16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E eu nessa noite estou passando, quero ser breve, mas quero deixar uma palavra que eu creio no meu coração, que é uma palavra muito profunda. Se você prestar bem atenção, se você tiver uma Bíblia em casa, e você abrir juntamente conosco para nós ler alguns versículos, eu tenho uma convicção muito grande que você, a partir de hoje, nunca mais será a mesma pessoa, porque você vai tentar, de todos os meios, de todas as formas, praticar o amor. Abre a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, e do verso 7 em diante nós vamos ler uns versículos. Nos diz assim: Amados, amamos nós uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O primeiro versículo da carta de João já é profundo se você ler e meditar e pedir uma sabedoria para Deus. No primeiro nos diz assim: amados, amamos uns aos outros. Por que, João? Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como você sabe que uma pessoa é de Deus? Como você sabe que Deus está numa pessoa? Através do amor que ela representa. Se você se diz um filho de Deus, que eu creio que você é um filho de Deus, se você ama o teu semelhante, como Deus amou o mundo, da mesma maneira que Deus nos amou, disse João, nós temos que nos amar uns aos outros. E quando você consegue amar o teu semelhante como a ti mesmo, pode ter certeza que Deus está em você. Não precisa ninguém dizer para você que você é um filho de Deus, que você é homem de Deus e que você é nascido de Deus. Não. O próprio amor que habita em você, o próprio amor que você consegue praticar ao teu semelhante,
vai falar no teu interior através do Espírito de Deus, dizendo para você que você é nascido de Deus. O que é ser nascido de Deus? Quando você nasce de alguém, aquele alguém é o teu pai e a tua mãe. Quando você ama, quando você expressa esse amor, quando você consegue praticar esse amor, a Bíblia está dizendo que você nasceu de Deus, porque você é amor e Deus é amor. Se Deus é amor e você é filho dele, você tem que amar aquele que está estampado em tua frente. Então João diz: amados, amamos uns aos outros. Como você ama as pessoas te amam, porque o amor procede de Deus. E diz mais João: todo aquele que ama, ele é nascido de Deus. E Deus, ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Como que você conhece a Deus se Deus não é um homem a qual você vê, como você tem os teus amigos, os teus parentes, você se dirige até a casa dele e chegando lá, você o vê com os teus olhos carnais. Qual a maneira de ver que Deus está em você e que você é nascido de Deus, que você é um filho de Deus? Amando. Porque Deus é amor. Se você ama, Deus está em você. É por isso, amado, que você, quando passa pelo necessitado, quando você passa por alguém carente, alguém triste, você vê várias pessoas passarem e muitas vezes não dão bola. Mas de repente vem alguém de longe observando, olhando, vai diminuindo o seu caminhar e se aproxima e estende a sua mão. Por quê? Porque ele é um nascido de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus está nele. Porque Deus é amor que está nele, jamais vai passar por alguém sem estender a mão. Amados, na minha carreira que eu corri já com Cristo, na minha jornada nesta vida, muitas pessoas eu já pude, pela misericórdia, pela graça de Deus, ajudar de uma forma ou de outra, como muitas pessoas já me ajudaram. Como eu estendi a mão para muitos, muitos já estenderam a mão para mim. E eu sou muito grato por isso. Agora, quantas vezes nós estendemos a mão para alguém? Quantas vezes nós ajudamos essa pessoa, recebemos em nosso lar? Fizemos um esforço para que essa pessoa venha estar bem? Estendemos a nossa mão, ajudamos, quem sabe até financeiramente, e de repente essa pessoa se revolta contra você, dever de agradecer, muitas vezes critica, pela situação, pelo momento que você está passando. Mas você não consegue olhar com olhos de ódio. Por que você não consegue se afastar e muitas vezes se vingar? Você não consegue porque você é um nascido de Deus. Por que você não consegue? Porque o amor de Deus está sobre você. Jamais aquele que tem o amor de Deus, jamais aquele que é nascido de Deus vai levantar a sua mão para prejudicar alguém. Jamais aquele que é nascido de Deus levantará a sua voz para acabar com alguém. Não, ele vai usar as suas palavras para trazer ânimos, para trazer força, para trazer vigor
e para levantar e colocar o seu ombro debaixo. Esse é o verdadeiro Filho de Deus, nascido de Deus, que há o amor de Deus. Capítulo 4 e verso 8, vamos ler agora. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você não ama, se você nunca conseguiu amar as pessoas, independente do que elas são, do que elas fazem, qual a sua profissão, qual o seu grau neste mundo, se são parentes ou se são distantes, se são apenas conhecidos, quem sabe pela primeira vez que você a vê, se você não consegue ter um olhar de compaixão e de amor, tu jamais conheceu a Deus. Jamais, a Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós não devemos levantar o nosso olhar de ódio e jamais usar os nossos lábios para derrubar alguém. Porque se você não ama o teu semelhante, você não está em Deus e você nunca conheceu a Deus. Porque Deus não é um homem que você vê com teus olhos carnal. Deus é espírito e você conhece a Deus e sente Deus através do amor que flui da tua vida. Quando você sente amor pelas pessoas, quando você sente amor de ajudar alguém, Deus está em você. Pode ter certeza 100% que Deus está aí e você é conhecido dele e você conhece, porque o homem próprio da sua carne jamais amaria alguém. Versículo 9 nos diz assim: e nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivemos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, disse João. Porque nós sabemos que o pecado era transgressão contra Deus, era a lei estabelecida por Moisés através de anjo, 613 leis que o ser humano não podia cumprir. Deus amou o povo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para cumprir aquelas leis e morrer na cruz do Calvário para propiciação pelos pecados. Por aquilo que os homens não pudessem cumprir, Cristo veio e realizou tudo para que Deus viesse habitar sobre o ser humano e através do ser humano o amor de Deus pudesse fluir, e nós aqui nessa terra, quando nos amamos, quando nos ajudamos, quando estamos um para com o outro como se fosse um corpo só, você conheceu a Deus e é conhecido de Deus, e te digo mais, você é um nascido de Deus, você é um filho do fruto do amor. Então ame, mas ame muito. Você que diz que não acredita em Deus, você que diz se Deus não se apresentar para você, você não acredita. Deus jamais se apresentará para você, porque Deus não é uma carne, Deus é um espírito,
e Deus é amor. Quando você sentir vontade de amar, não somente a tua mulher e os teus filhos, quando você sentir de amar o mundo, quando você sentir de amar as pessoas a ponto tal de você tirar o que você tem para ajudar o necessitado, Deus está em você. Você é um nascido dele. Ele está se manifestando em você. João disse: aquele que ama a Deus, aquele que obedece a Deus, esse é o que ama a Deus. E aquele que ama a Deus, Deus o amará. E te digo mais ainda, Deus amará de um certo ponto que ele e o Filho vão vir e vão se manifestar sobre ele. As pessoas com seus olhos verão você e dizerão: este homem, esta mulher é diferente, porque há algo nele, um amor estampado em seu rosto. Ele não consegue ficar só para ele, ele ama o seu semelhante como a ti mesmo. O que é amar uma pessoa como a ti mesmo? Aguce bem os teus ouvidos, preste bem atenção para que você nunca venha esquecer. Amar o teu semelhante como a ti mesmo é você trocar de lugar com ele, é se colocar na situação que ele está. É como se fosse você estar na tua casa e alguém bater palma no teu portão, e você está lá dentro do teu pátio, da tua casa, você tem alimento na tua mesa, você está bem, e aparece um faminto, um necessitado em tua porta. Você olha para aquele necessitado e diz: como não ajudar esta pessoa? Eu vou me colocar no lugar dele. Ele vai vir aqui no meu e eu vou para o lugar dele. Tu não gostaria que aquela pessoa, que você trocasse lugar, e você faminto, sujo, doente, desesperado, você não gostaria que a pessoa estendesse a mão para você e te ajudasse? Isso é você amar o teu semelhante como a ti mesmo. É quando você está comendo e alguém bate no seu portão, muitas vezes você diz: agora eu não tenho tempo. Mas aquele que tem amor, ele chama a mulher e diz: mulher, divide o meu almoço ao meio. Mas o que é isso? Não divide ao meio. Eu quero amar aquela pessoa como a mim mesmo, como se fosse eu que estivesse lá. Se Deus te deu o privilégio hoje de alguém bater na tua porta, cruzar o teu caminho, saiba, se você tem amor, jamais você passará sem ajudar. E se você conseguir estender a tua mão e amar o teu semelhante como a ti mesmo, glorifica, louva a Deus, porque você é um filho nascido de Deus. Você tem Deus na tua vida. Você não precisa ver Deus com teus olhos carnais. Pois a Bíblia diz que aonde habita o amor, aí Deus está. Hoje que nós vimos é pregação de ódio. As pessoas vão para o chamado templo, para as chamadas igrejas, e só prego contra adultério, contra mentira, porque você vai para o inferno, porque o diabo vai te pegar, porque você será jogado no lago de fogo, há um devorador correndo atrás de você, e não contando de milhares de homens de gravata que estão ali com seus olhos 24 horas tentando achar um defeito sobre você para te acusar. Essas pessoas que fazem isso jamais conheceram a Deus, jamais são nascidos de Deus, jamais são filhos de Deus. Eu conheço pessoa que nunca botou um pé dentro de uma igreja,
mas há um amor que exala, há uma compaixão que exala pelas pessoas, há um Deus infinito na vida dele, que ele é um nascido, que ele é amor, como Deus é. Vamos ler alguns. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amados, se Deus nos amou, Ele podia ter exterminado quando o homem começou a desobedecer. Deus podia ter aniquilado tudo e ter criado uma nova criatura que viesse lhe obedecer. Mas Deus, diz a Bíblia, que amou o mundo de uma tal maneira. Quando fala essa tal maneira, porque não tem explicação o amor de Deus, a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer pelo homem pecador. Você que é mãe, você que é pai, que tem o seu filho, tem a sua filha, que você olha para a tua filha e diz: a minha princesa que Deus me deu, o presente. Você olha para aquele filho que você dá a vida por ele. Você jamais daria para pagar o erro de alguém, o teu filho, levar o teu filho à morte para salvar alguém. Então o amor de Deus não tem como explicar. Então, como você não tem esta coragem, nós não temos este tão grande amor de dar o nosso filho para salvar as pessoas, demos o nosso maior esforço para amá-los de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, mesmo que esta carne muitas vezes diga não. Você resista, porque essa carne é terrena, essa carne muitas vezes não quer amar, mas deixa o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, que é amor, fluir através de você, e renuncia essa carne, renuncia esse teu orgulho, estende a mão para o teu irmão. Não interessa se é um mendigo, se está mal cheiroso, se está dormindo sobre o chão. Não interessa se você dorme no melhor colchão e come da melhor comida. Todas as pessoas que estão neste mundo são teu irmão, e você tem que amá-lo como a ti mesmo. Quando você conseguir amar as pessoas, independente de quem elas são, saiba que você conheceu a Deus, e você é conhecido de Deus, e Deus habita em você, porque Deus é amor, e você é nascido do amor, é um filho do Altíssimo. O 12 nos diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Olha bem, ninguém, disse João, ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Meu Deus. Por isso que eu sinto a presença de Deus, porque eu tenho uma convicção muito grande que Deus está na minha vida. Eu tenho uma convicção que quando eu falo com uma pessoa amorosa, ali já não é mais ela que está falando, é Deus que está falando conosco. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Se nós, mas irmão, eu não tenho, pratica o amor. Você já viu quando você tem uma profissão, no começo parece tão difícil,
Aí você vai praticando, quando você vê, você pega uma habilidade que as pessoas dizem, como essa pessoa desempenha bem a sua profissão. Você já viu um pedreiro, quando está começando, o tijolo sai tortinho, ele sofre para botar na linha, mas daqui a um pouco ele não precisa mais linha, ele tem uma prática, ele tem uma habilidade, que ele faz aquela parede, coisa mais linda, reta e aperfeiçoada. Vai praticando o amor. O amor vai se aperfeiçoar em você de uma certa maneira que você vai amar não só o ser humano, você vai se aperfeiçoar esse amor em você, que você vai amar até o teu inimigo, até aquele que você ajudou e que hoje muitas vezes critica de você, mas você vai amá-lo da mesma forma. E te digo mais, você vai amar os cães, você vai amar a natureza, você vai amar todos os animais que Deus botou nessa terra, você vai amar as plantas, as árvores frutíferas. Sabe por quê? Porque tudo isso aí foi Deus que colocou, e se Deus está em você, e Deus é amor, e você está fluindo este amor, você vai cuidar das coisas de Deus, você vai cuidar das coisas do teu Pai, criatura. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo quando você começar a amar. Você vai amando e vai amando e vai amando, e este amor vai se aperfeiçoando. Daqui a um pouco as pessoas não vão conseguir resistir o amor que está fluindo de você, que está exalando de você. E você vai começar a ser amado. Eu não vou conseguir terminar essa mensagem, que a bateria do meu celular está caindo. Amanhã nós vamos continuar no versículo 13. Eu peço desculpa a meus queridos seguidores, mas foi uma falha na minha bateria, está mostrando que vai acabar. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos terminar. Que Deus continue te dando graça e ame, mas ame muito, para você sentir a Deus. Você que diz que não viu Deus, você vai ver Deus através dos atos que você vai fazer. Você vai ver Deus, porque você é um nascido de Deus. Amados, vou cessar o meu vídeo. Assim é, assim será, para todos sempre. Amém.